Nós estamos esses dias, deu uns 2 meses que a gente começou aqui com uns estudos importantíssimos, e agora nós estamos, esse já é o 9º programa, começando em Provérbios 28, versículo 9, que é uma advertência para todo mundo, porque pode ter gente redondamente enganada, achando que a oração dela é prazerosa ao Senhor, e é o contrário, é uma oração que faz Deus ficar chateado quando você faz. Ô missionário, o que é isso? Eu faço em nome de Jesus? Pois é, mas você pode estar redondamente enganado por um único fato. Um defeitinho só atrapalha todo o processo. Provérbios 28, 9 diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha que coisa séria. A pessoa sabe o que Deus quer dela, ela escuta a pregação através de um testemunho, e esta pessoa não quer atender, desvia o ouvido para não ouvir a lei de Deus. Depois ela vai orar a Deus, imbuída do melhor propósito: oh meu Deus, me ajuda. A oração dela é abominável, e essa pessoa perde muito. O jovem rico chegou perto de Jesus e disse: Senhor, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E diz a Bíblia que Jesus o amou. Por que Jesus o amou? Porque o pedido dele já era abominável para Deus. Aquele homem, onde ele ia, lá nas sinagogas, quando ouvia falar de Deus, ele se apegava a muitas coisas materiais, e Deus havia dito: você tem que vender tudo que você tem e dar para os pobres. E esse homem tinha uma bronca de Deus, achava que Deus estava querendo tomar o que era dele. Mas um dia ele ouviu falar de Jesus. Ele era religioso, ele sabia que a vida eterna é realidade, que ele precisava estar preparado para entrar na eternidade. E quando ele ouviu falar de Jesus, deve ter perguntado: me conta aí, o que ele pede dos outros? Nada. Cura todo mundo, resolve todo o problema. E ele ficou de longe ouvindo e ficou maravilhado. Um após um era atendido por Jesus. E Jesus nunca exigia nada de ninguém. Ele se animou, chegou: bom mestre. Jesus virou-se para ele: por que você me chama bom? Se tem um só que é bom, que é Deus. Ele já ficou chateado, que lá dentro do coração dele, ele estava bronqueado com Deus. E quem estava bronqueado era o Senhor Deus, porque ele desviava o ouvido de ouvir a lei. E agora vinha com aquele maior cinismo. Será que a gente não está fazendo coisa parecida, não? Você sabe o que Deus quer de você, e torce a verdade, mente. A mentira ou qualquer pecado é como um ato de adultério, de fornicação que você faz com o diabo. Você pertence a Deus. Toda mentira é do diabo, todo pecado é do diabo. Quando você aceita o mal, você está tendo contato com o outro, e Deus não fica nada satisfeito. A comparação vale aí. Então Jesus olhou para ele e o amou. Você sabe os mandamentos? Quais? Pacientemente Jesus: Senhor, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. E Jesus disse: só te falta uma coisa. Está aqui. O que, Senhor? Vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e me segue. E ele ficou triste. Por que Jesus disse que faltava uma coisa para ele? Porque era isso que estava impedindo ele de chegar diante de Deus. Por causa desta palavra que Deus deu a ele, o que ele fazia? Ele desviava o ouvido para não ouvir a lei de Deus. E tudo para ele, tudo dele que ele fazia era abominável, era repugnante aos olhos do Senhor. Meu querido amigo, minha querida amiga,
faça o que Deus tem falado ao seu coração. Do contrário, tudo que você faz, mesmo com a melhor das intenções, você no inverno vai lá e alimenta um faminto, dá um prato de sopa quente para ele, dá um agasalho, dá um sapato, faz coisas mais, é repugnante. Até a sua oração, Jesus o amou. E Jesus está me amando você, dizendo: acertem, consertem-se, larguem o erro, eu tenho muito mais para dar para vocês. A pessoa não quer. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Aí nós estamos lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Jesus reúne os discípulos e diz para eles: vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos com o poder de Deus. Aí vocês vão ser minhas testemunhas. Jesus é elevado aos céus, eles voltam para Jerusalém. Os apóstolos tinham alugado um grande cenáculo de Jerusalém onde moravam, todo mundo foi para lá. Eram 500, mas 380 se desviaram, foram 120. Ali estavam os 12 apóstolos, estava ali os 70, estava ali as mulheres que serviam a Jesus, estava Maria, a mãe de Jesus, com os filhos dela. O missionário tinha filho? Para não entrar em debate, você lê depois Mateus 1, 24 e 25, você vai ver que a Maria foi mulher normal de José, depois Jesus nasceu. E Marcos 6, 3 lhe dá o nome dos filhos de Maria. Bom, vamos continuar aqui agora. Aí, o que é que eles fizeram naquele cenáculo? Preste atenção. Todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. O que é que eles fizeram? Eles aprenderam com Jesus, e é com ele que nós temos de aprender, que para conseguir mesmo a promessa líquida e certa de Deus, tem de perseverar. Aprendeu, meu irmão? Promessa líquida e certa. Os lábios de Jesus disseram: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Eles perseveraram muitos dias, orando, intercedendo, buscando com orações e súplicas, e Deus cumpriu a promessa. Dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu, eles ouviram o som como se fosse de um vento veemente, impetuoso. Não tinha vento coisa nenhuma, mas era o som. Aquele som passou por todo Jerusalém, todo mundo ficou assustado, e dirigiu uma casa e entrou naquela casa que era o cenáculo. Todo mundo correu para a porta lá e ficou vendo o que era aquilo. Os discípulos viram línguas como de fogo, aquela quando você põe fogo sobre aquelas línguas, só que essas desciam do céu e elas pousavam sobre eles, e não queimava cabelo, não queimava a cabeça, não esquentava o ambiente, mas estava ali queimando. Era o poder de Deus descendo. O povo disse, vendo eles falar em língua dos anjos dos homens, disseram: esses homens estão bêbados. 9 horas da manhã, o Pedro disse: nada disso. Pedro deu a mensagem, quase 3.000 se converteram. Vamos para capítulo 2, versículo 14, rapidinho. Capítulo 2, versículo 41 e 42. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. Olha que coisa importante. Eles não estavam no campeonato para dizer: batizamos tantas mil pessoas. Cuidado, pregador, com a vaidade. Levei tantas pessoas a Jesus. Talvez nem você foi a Jesus ainda. Eles só batizaram os que de bom grado receberam a palavra. Aqueles que não demonstravam alegria. E o reino de Deus é alegria. Aqueles que estavam interessados em outras coisas: não, você não vai ser batizado não. Só os que de bom grado receberam a palavra. Quase 3.000. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Nasceu a igreja. Versículo 42, veja o que eles faziam: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. No último culto estavam aqui na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos viveram com Jesus, aprenderam com Jesus, viram como é que se faz a obra de Deus, como é que se evita a tentação, e eles doutrinavam as pessoas. E esse povo foi sábio, perseverou, todos eles perseveraram no que os apóstolos ensinavam. Muita gente hoje é liberta genuinamente do império das trevas, nasce de novo, mas não vem para a igreja.
não vem perseverar, aprender e perseverar no que os apóstolos de Deus têm aprendido com o Senhor e estão dando para o povo. Já se acham, como aquele menininho de 3 anos, que solta o braço do pai e da mãe e quer atravessar a rua, que eu já sou homenzinho, vem o carro, já sabe o que acontece, né? Tem tempo para tudo, tem que amadurecer. Você está numa fase que você precisa aprender o que é que Deus tem nos ensinado e perseverar naquele alimento que a gente sabe o qual você pode suportar. Aí você vai a algum lugar, pega alimento estragado, pega alimento muito forte, você não está preparado, pega um bebezinho e dá um mocotó para ele ver o que acontece com ele. Tudo tem a sua hora. É o leitinho da mãe, depois é frutinha, papinha. Vai chegar o dia que vai pegar uma boa feijoada e tudo, mas tudo chega o seu tempo. Pega um bebezinho e põe um peso grande para ele carregar, a coluna dele nunca mais vai ser normal. Vai chegar o dia que ele vai ser homem normal, ele vai poder pegar um saco de 60 quilos, até brincar com aquilo ali. Tudo tem seu tempo. Então tem que perseverar naquilo que Deus está dando. Isso eu já dei. Além de perseverar na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam também na comunhão. Os apóstolos ensinavam eles as coisas básicas, a santidade, o respeito à palavra de Deus, o temor. Que coisa triste quando as pessoas não perseveram na comunhão. Não se pode olhar nos olhos que a pessoa abaixa os olhos, porque está no vermelho. Às vezes ela vem para a igreja e acha que pode ter um namoro com um obreiro, com um pastor. Que coisa nojenta. O homem de Deus, ele é representante de Deus. Se vier essa tentação, repreenda a mesma hora. Com ninguém você deve pensar isso. Você é casada? Você tem que ter o seu marido e acabou, só ele. É solteira? Arranje uma pessoa desimpedida que lhe agrada, namore, se der certo, case e vai ser feliz. A pior coisa do mundo chama o adultério. É um pecado que acaba com a pessoa. Fernando, tem até uma canção que Deus me deu a letra. O pecado apaga os sonhos. O pecado risca o nome do céu. Faz você do inferno se tornar réu. Fuja de qualquer pecado. Pare de se sujar. Fernando, é até bom se tiver por aí, ele treinar essa canção para depois cantar para a gente aí. Na verdade, pessoal, é coisa séria. É nojento uma coisa dessa. A gente tem que perseverar na comunhão. Não, eu vim aqui por causa de santidade. Entre nós não deve haver nunca nenhuma conversa esquisita. Mas na verdade, entre ninguém. Só coisa que edifica, que santifica. Nós estamos aqui na casa de Deus não é casa para a irmã vir vender perfume, vender roupa. E se for mulher de pastor, então pior ainda. Tem até que dar um fora. Jesus não meteu chicote lá em Jerusalém? Quer que ele meta o chicote em você? Verdade, aqui é lugar de comunhão. Tem que perseverar na comunhão, pessoal. Mais tarde, tá, Fernandes? Tem que perseverar naquilo que Deus dá para a gente. Na maneira de orar. Nós aqui estamos treinando o povo a buscar Deus. Tem gente que fica rebelde. Eu não gosto disso. Você não gosta de quê? De ter comunhão com Deus? Me perdoe, mas você vive numa carne tremenda, porque são incompatíveis, carne e espírito. Não, eu vou aprender. Missionário me ensina, me ajuda como é que ora, como é que eu chego na presença de Deus, como é que eu recebo os dons do Espírito Santo, como eu sou usado pelo Senhor Deus. É isso que Deus quer para a sua igreja. Eles não perseveraram, viu os apóstolos em comunhão com Deus, vamos estar em comunhão também. Não tinha divisão, não tinha esse negócio, não, eu daqui um pouquinho, eu fundo a minha igrejinha aqui e vou viver dela. Vai trabalhar, malandrão. A obra de Deus é coisa santa, é para fazer a vontade do Senhor. Um dia você vai dar conta a Deus. É coisa séria o que está acontecendo hoje, pessoal. Em muitos lugares as pessoas estão birutas completamente. É o reino particular deles. Temos que fazer crescer o reino de Deus.
Esses foram ensinados, vamos perseverar na comunhão, e perseveravam, se consagravam, mudaram o jeito de falar. A pessoa não sabia como é que se fala no Evangelho, o jeito de proceder, o jeito de adorar a Deus. Estavam crescendo, não tinha defeito nessa igreja. Ali não teve um apóstolo brigando com outro, abrindo a igrejinha dele na esquina, nada disso. A igreja nem nome tinha, era a igreja do Senhor Jesus. Na verdade, nem igreja eles construíam, cada um ia para o templo adorar a Deus, nas casas faziam culto. O que eles estavam interessados não era na placa da igreja, não é no o apóstolo é melhor do que o outro. Paulo mais na frente deu até uma bronca: que negócio é esse, dizer que eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo? Cristo está dividido? Cristo é um só. Vamos parar com esse negócio. Paulo deu essa bronca, mas parece que não adiantou muito não, que começaram então cada um a pensar diferente. Mas o que vale aqui hoje é estar na comunhão do Senhor, é perseverar, é lutar, porque tudo que o inimigo quer hoje, já que ele não pôde segurar você no pecado, é que você não tenha comunhão com Deus, comunhão com seu irmão, é que você tenha alguma coisa que se esconder. Meu irmão, a sua vida tem que ser aberta. Descobri uma coisa sua, por favor, pega o microfone e manda publicar para todo mundo aqui. Você não tem nada. É isso que Deus quer que nós sejamos. Quando a igreja voltar a esse ponto, a igreja vai ser uma bênção em nome de Jesus. Agora fuja do pecado, curve a cabeça, feche os olhos. Pai, obrigado por tudo que o Senhor está nos dando nesses dias, pelo entendimento que temos que perseverar na doutrina dos apóstolos e também na comunhão, Pai. E temos que entender o que é perseverar na comunhão. Pai, esse meio que o Senhor tem nos ensinado de adorar a Ti, de entender a Tua palavra, de fazer a Tua obra, é o que os nossos filhos espirituais precisam fazer. Meu Deus, esse método santo de olhar, de conversar, de proceder, é o que eles têm para praticar, e eles precisam, meu Deus, entrar pelo caminho, passando pela porta estreita, pelo caminho apertado, para que possam encontrar a vida abundante. Tem gente, Deus, porque não está fazendo o que o diabo sempre quis que ele fizesse, anda triste, amuado e achando que não tem mais força, mas isso é ação do inimigo que eu repreendo agora, e essa pessoa está liberada para ser uma pessoa bem-sucedida. No nome de Jesus, eu amarro toda a obra do inferno e eu expulso e digo: fiquem libertos em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o coração. Vamos batalhar agora, meu irmão. Chega de esperar só de nós. Você agora vai receber uma unção que Deus vai derramar na proporção da sua fé, para você então começar a orar como gente grande, abrir a boca, falar com Deus, determinar o seu futuro, apagar a violência do inimigo agora, extinguir a violência do fogo. Deus quer que você faça isso. Esse dardo inflamado do inimigo tem incendiado a sua alma muitas vezes, tem colocado você em depressão, e isso não é o plano de Deus. Deus quer você alegre, sorrindo, saltando de felicidade, participando da festa do céu. Jesus, dê para essa pessoa aquela unção que faz ela romper as fileiras do inimigo, que faz ela sair dessa prisão que o diabo a colocou, onde cada dia ela está amarrada, está chateada, está vencida, mas hoje é dia dela vencer, Pai. E não importa se o inimigo estourou aquele caroço, aquele tumor, e o doutor coçou a cabeça e disse: é difícil, porque para ti não há impossíveis. E nós estamos falando com Deus dos impossíveis. É com esse Deus que eu quero que você fale agora, meu irmão. É o Deus que pode fazer o impossível ser possível na sua vida. Esse Deus que tira o ódio do seu
seu coração, que tira a mágoa, o ressentimento, esse Deus que tira a tristeza, tira você da depressão, tira você do esconderijo agora e põe você em liberdade. Ele pode fazer isso agora, curar o seu nenenzinho, curar agora o seu paizinho, a sua mãezinha, pode curar o seu amorzinho agora. É a hora de você crescer na fé nesse momento. Abra a boca que Deus vai encher, não fique mudo não. Começa a falar com Deus agora. A unção de orar está sobre a sua cabeça. Deus desceu para fazer você o vitorioso. A partir de agora você vai ter muita liberdade no orar. Você vai ser ousado, você vai ser poderoso, você vai ser invencível, você vai se esforçar além do normal e vai produzir frutos dignos de serem dados louvores a Deus. Oh, Deus está sobre a sua vida agora. Este é o seu momento de gritar a sua independência. Vai fundo, meu irmão, vai fundo, fecha os olhos, ora agora. Para de olhar para a esquerda, à direita, pare de deixar o inimigo enganar você, para de sofrer. O inimigo tem feito você comer o pão que ele próprio tem amassado. Você tem que comer, é o pão da bênção, é sentar no banquete de Deus, é o pão que os anjos de Deus amassam, que o Espírito Santo prepara. Deus está fazendo de você uma bênção agora. Esta é a sua hora, este é o seu momento de comunhão, de participar, perseverar, insistir na doutrina, na palavra que você tem recebido. Então é não se curvar diante do mal. Se o inimigo tem se levantado contra você, homem de Deus, é hora de você reagir. Mulher de Deus, é hora de você reagir. Se você resistir, esse mal vai embora, ele vai fugir de você. Se você repreendê-lo, se você exigir que ele vá embora, é a dor, ou é o aborrecimento, é a tristeza no coração, é aquela melancolia, aquele estado constante de tristeza, não pode ficar mais na sua vida. Oh, meu irmão, levante a sua voz. Oh, minha irmã, levante a sua voz. Os tímidos não entrarão no reino dos céus. Você não pode ser tímido nesta hora, você não pode ser acanhado neste momento. É hora de orar e orar sério. É hora de levantar a voz e mandar o mal embora. É hora de levantar a voz e exigir que o mal desapareça. Essa depressão do inferno, ela não pode ficar. Essa dor forte na cabeça, essa dor forte no ouvido, essa dor aí no pescoço, na coluna, essa dor nos braços, nas pernas, ela não aguenta um confronto com o nome de Jesus. Essa doença que é uma herança genética, essa doença que é uma má formação congênita, essa doença que é crônica, que é incurável, ela não aguenta não, meu irmão. Oh, isso, ore, ore, Pai. A igreja está orando. Pai, eu venho invocar o teu poder, unindo a minha fé com a fé deles, para exigir a saída do mal, unindo a minha fé com a fé desta multidão que está diante de ti, a multidão incalculável que está pela televisão, pela rádio, pela internet. Pai, eu levanto a minha voz, e onde houver um mal, ele terá que sair agora, e onde houver um espírito maligno, ele vai pular para fora. Agora, meu irmão, agora, minha irmã, eu uno a minha fé com a sua fé, e eu digo: é este mal que saia da sua vida. O dor, sai desta pessoa. Essa dor na cabeça, essa dor na nuca, no pescoço, que está endurecendo o pescoço dessa pessoa, essa pressão alta, essa ameaça de um derrame, de uma isquemia, de um aneurisma, saia, saia, saia. A cabeça anda latejando, sai daí, ó mal, vá saindo no nome de Jesus.